Muito boa noite. Começa nesse instante aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, terça 18 de janeiro de 2022. Como vai? Vai bem? Então, a gente começa o programa de hoje, como a gente anunciou durante o dia todo, e aliás, desde ontem, né? Já está a postos conosco aqui o Murilo Marigo, gerente de serviços comerciais da Energisa Mato Grosso, com quem a gente vai discorrer nessa próxima uma hora aí sobre esses assuntos mais importantes que dizem respeito ao cotidiano da maioria, eu diria 100%, 90 e tantos por cento da nossa população mato-grossense aí, que é aquele consumidor de energia elétrica, não é? Então tá, você pode e deve interagir conosco, nosso convidado especial aqui é você, telespectador, que aliás é quem manda no programa, não é? De forma que você pode interagir via WhatsApp. Tá aí na tela o WhatsApp do programa Opinião. Você manda a sua pergunta, a sua sugestão, seu elogio, sua crítica, enfim, seu posicionamento, sua opinião. É o que vale aqui. 99932-2529 é o canal para você interagir via WhatsApp aqui do programa Opinião com o representante da Energisa, que é o gerente de serviços comerciais da Energisa, o Murilo Marigo. O Lorenberg Alves está aqui do meu lado. Boa noite, meu caríssimo professor. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que se liga aí no Opinião pela internet também, como eu digo sempre, né? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da companhia. Murilo, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por aceitar mais uma vez o convite aqui, né, da nossa produção. A gente liga lá e a gente sempre é bem atendido, o pessoal pede um tempinho só para organizar a agenda e logo já nos dá a resposta, e é bom tê-lo aqui, porque você estando aqui a gente tem esse canal, a gente passa a ter as respostas diretamente da fonte, e a fonte é o Murilo, que é gerente lá da Energisa. Eu vou perguntando já, ao cumprimentá-lo, não é, sobre essa novidade que é o nosso... Toda vez quando o consumidor recebe a fatura em casa da energia, ele, ávido, mas temeroso, ele olha lá quanto que é o valor, não é? E sempre se queixa, ou vinha se queixando. Agora o governo do estado interveio como? Reduzindo aí o ICMS da energia elétrica, incidentes sobre energia elétrica. Os reflexos disso, imagino eu, devem aparecer já a partir de fevereiro, porque se começa a vigorar em janeiro, aí tem toda a leitura, ou seja, fevereiro ou março devem aparecer esses reflexos. Ou não? Eu queria que você desse uma pincelada sobre essa novidade que é a redução no ICMS. Nós consumidores, sentiremos esses efeitos aí? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Como você disse, né, Paulo, no final das contas, o que vale é o final da conta, né? Isso aí. É a última linha lá, e quando o nosso cliente recebe a conta, de fato ele abre lá, mas costuma não ler todas as informações, e a nossa conta é recheada de informações, dicas, orientações, é bem detalhada a conta, né, até para levar mais esclarecimento, né, para o nosso cliente, enfim, para os consumidores. Você disse o número aí, mas eu ouso dizer, né, que praticamente hoje 100% né? da população depende de energia elétrica, né? Eu tenho lá meus filhos lá que eles só lembram de carregar o celular quando termina a bateria, né? E aí ele vai lá e conecta e rapidamente quer que a energia, né, que a bateria seja recarregada rapidamente lá. Enfim, então a energia ela se torna cada vez mais presente, cada vez mais importante na vida das nossas pessoas, né? E essa, de fato, é uma excelente notícia, né? Nós acompanhamos aí o ano passado a iniciativa, né, do governo do estado, acompanhada pelos deputados, né, que aprovou a lei de redução do ICMS.
Essa redução ela foi ali para algumas categorias, né? Então nós tínhamos aí uma faixa, um limite aí de 27%, né? Que era a última faixa de ICMS, principalmente para o residencial que consumia acima de 500 kWh, né? Então de 250 a 500 ele pagava 25% e acima de 500 27%, né? E essa lei ela reduziu então essa alíquota para 17%, que é o limite hoje. E a boa notícia é que já desde 1º de janeiro as contas já estão recebendo, já estão chegando na casa dos nossos clientes com esse valor já atualizado do imposto. Espera aí, então já estão chegando ou já começou a medição com esse valor de 17%? Como é que funciona o imposto? O imposto válido é desde o dia 1º de janeiro. Uhum. Então, e o faturamento de energia elétrica ocorre dentro do mês cível. Então, todo o faturamento que ocorreu a partir do que começa a ocorrer já em janeiro, ele já recebe o valor do imposto na alíquota nova. Entendi. Então, essa é uma ótima notícia, né? Porque já em janeiro os nossos clientes, né, a população do Mato Grosso, já está recebendo essa redução na conta. E é uma redução significativa, né? Não, caiu 10%, 10% de... 10 pontos percentuais, né, ali de 27 para 17, mas na conta final, hoje, né, essa redução ela é da ordem de 13%, no valor final da conta, já considerando as bandeiras extraordinárias que também recebem a alíquota do ICMS, né? Lembrando que o imposto ele é calculado por dentro, então o impacto do imposto, né, numa conta de energia, ele é alto, né? Então, se somar todos os impostos, ICMS, PIS, COFINS, ele é da ordem de 40% em média numa conta de energia, né? O restante, 40% é entre geração, compra de energia, geração, transmissão, até chegar na casa, e numa média aí de 20%, que fica com a concessionária, para que a concessionária faça então aí os investimentos, paga a folha de pagamento e toda a manutenção de rede, enfim. Essa basicamente é a composição da conta. E o imposto, né, todo esse imposto que é arrecadado e a Energisa recolhe logo no faturamento, né, então é importante também dizer isso, porque mas a Energisa ela está sempre cobrando, está sempre buscando, é porque toda vez que a gente fatura uma conta, toda essa parcela a gente já repassa de forma imediata. Entendi, então, automático, né? De forma automática. Ok, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu vou então alertar. Já, você acabou de escutar aqui do próprio gerente de serviços comerciais, já está valendo, você sabe que entrou em vigor desde o começo de janeiro, né? Mas que os reflexos já estão aparecendo já, a explicação técnica que ele deu. De todo modo, entre esse mês e o mês que vem, você já vai sentir lá, você vai pegar de dezembro, por exemplo, você já vai fazer uma verificação que obrigatoriamente tem que estar lá essa redução, não é? Evidentemente que tem que levar em consideração o seu consumo, se você exagerou no consumo, obviamente que vai perceber pouca diferença, né? Mas se é linear o seu consumo o ano inteiro e agora não chegou a diferença, aí alguma coisa está fora da ordem, mas provavelmente se há já o vigor, né, da lei, então você terá essa diferença aí na sua fatura com esse desconto aí, com essa redução de 17% aí, de 10%, né? Redução de 10% na comparação com o que era 27%, caiu de 27% para 17%. Mas olha só, eu queria antes de passar para o Lorenberg aqui dizer para o senhor o seguinte, você pode acionar os contatos da Energisa, quer sugerir, reclamar, tem os contatos aqui, você vê aí na tela já, ó, esses são alguns números da Energisa. O WhatsApp, que é o WhatsApp que você fala com a Gisa, Gisa é um atendente virtual, o número é esse aí, 9999-7974, é isso mesmo? 9999-7974. É isso? São 5 9, já tá 5 não. Cresceu um 9. Tá faltando um aí, viu, Boca? Acrescenta aí, é 99999-7974. 99999-7974. Entendeu aí ou não? Vou ter que repetir de novo. Vou repetir de novo então.
Tá. A Caroline está me dizendo aqui, Murilo, que para o WhatsApp não precisa de um 9 a mais, só para ligação. De todo modo, o correto é 999997974, tá? Giza, eu tenho inclusive instalado aqui já no meu WhatsApp aqui, de vez em quando eu dou uma acionada lá para perguntar alguma coisa, para reclamar, enfim. Ou o 0800 646 4196. 0800 646 4196. Esses são os contatos para você acionar a Energisa. Daqui a pouquinho a gente repete mais uma vez aí esses números para você tomar conhecimento e anotar aí, ó, deixa guardadinho aí que sempre que for necessário você terá uma facilidade a mais para acionar a Energisa. Professor. Gerente, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Eu vou sair um pouquinho fora do assunto tocado pelo Paulo, ainda que ele seja e é mesmo importantíssimo, mas para falar de um outro assunto que também, a meu juízo, é importantíssimo. Veja, eu não sei se meus dados estão corretos, gerente, e me corrija se não estão. Em setembro de 2021, a Energisa Mato Grosso tinha cerca de 180 mil famílias cadastradas na tarifa social. Hoje, quase 4 meses depois, a minha pergunta, esse número continua o mesmo? E o senhor pode comentar o que é, de fato, a chamada tarifa social? Claro, professor. Essa é uma informação extremamente relevante, tanto quanto o ICMS, né? O ICMS ele veio aí para atender uma faixa e deve refletir muito, né? Porque pega a área comercial, as empresas vão reduzir o seu custo, o comércio vai reduzir seu custo, e isso deve refletir aí também na economia como um todo. E a tarifa social é um programa do governo federal, né, que é destinado para famílias, principalmente para as famílias com baixo poder aquisitivo, com baixa renda, né, que é a chamada tarifa social de energia elétrica. Nós tínhamos lá em setembro perto de 180 mil consumidores e nós fechamos o ano, se não me falho os dados aí, 187 mil consumidores cadastrados na tarifa social de energia elétrica. E essa tarifa, como eu disse, ela é muito importante porque ela beneficia, né, ela dá subsídios para que essas famílias que têm uma necessidade adicional de renda familiar, elas possam receber uma energia mais barata, né, através desse subsídio. Esse desconto ele começa com 65%, né, e ele vai reduzindo gradativamente dentro de um consumo de até 220 kW por mês. Aquilo que passar de 220 kW por mês, o cliente já começa a pagar a tarifa cheia, a famosa tarifa completa que todo mundo paga, né? Mas esse 220 kW, ele é garantido aí um desconto gradativo, né? Até 40 kW, os primeiros 40 kW ele tem desconto de 65%. De 40 a 100 ele tem 40% de desconto nessa faixa e de 100 a 220 ele tem 10% de desconto. Em média dá aí um desconto, se ele consumir até 220, um desconto aí de 40% a 45% na conta final dele, né? Então ele é muito significativo. E essa tarifa social você precisa, na verdade, estar enquadrado dentro de algumas regras para receber, né? Dentre elas, estar inscrito no CAD único, né? O CAD único é um cadastro único do governo federal que engloba lá dentro desse cadastro vários programas sociais, o mais conhecido dele, né, que é o Renda Brasil, que era o famoso Bolsa Família, né, que todo mundo conhece, o Bolsa Família. Então, basicamente, quem está inscrito no Bolsa Família, né, já tem direito aí à tarifa social de energia elétrica. Então, você precisa estar inscrito lá e fazer. Antigamente, você precisava fazer, inclusive, esse cadastro na concessionária. Hoje não precisa mais, professor. Então, também desde janeiro, a ANEEL liberou, né, e pediu para que as concessionárias passassem a cadastrar automaticamente essas famílias, né,
diretamente para receber essa tarifa. Então, como é que está funcionando hoje? O governo atualiza para as concessionárias todo o CPF que está inscrito, né, no CAD único, e aí a concessionária cruza com a sua base de dados e se houver uma instalação de energia elétrica com o mesmo CPF cadastrado no CAD único, automaticamente ele já passa a receber a tarifa social de energia elétrica. O que nós temos percebido, né, e aí temos feito um trabalho muito grande aqui com a Secretaria de Assistência Social do Estado para tentar, junto com os municípios, com os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, fazer uma atualização, que muitas vezes a pessoa que mora no local não tem ali, tem o CAD único, está dentro do Bolsa Família, por exemplo, mas a energia elétrica está no nome de outra pessoa. Então o que nós temos feito é um movimento para dizer, olha, tem alguém aí na família que recebe algum benefício do governo, tem alguém aí que tem o Bolsa Família, procura o CRAS, faz a atualização ou procura a Energisa e coloca o endereço, né, e a conta de energia no nome da mesma pessoa. Aí tem que transferir para o nome da pessoa que é beneficiária. Exatamente, porque é o famoso, né, que como diz aí nas redes sociais, tem que dar um match, né? Aquele cruzamento tem que encontrar, o CPF que está cadastrado lá tem que ser o mesmo CPF que está cadastrado aqui na Energisa. Eu preciso fazer esse encontro para eu saber que você é a mesma pessoa que está cadastrada lá e que pode receber esse benefício. Você entendeu então, só para explicar isso aqui, você entendeu então, né? Então, às vezes, há um erro de informação aí na sua casa e é bom ficar atento a isso. A pessoa que for beneficiária aí já de Bolsa Família ou agora Auxílio Brasil e tal, se de repente não estiver no nome dessa pessoa, aí está o erro. Então, você tem que procurar o CRAS, é isso? Para fazer a atualização. Isso, o CRAS você vai atualizar, né, o endereço e o seu CPF, e na Energisa você também pode mudar o nome da conta para o nome da pessoa que recebe o benefício. Professor. Gerente, me perdoe, talvez eu tenha passado batido e não entendi direito as afirmações anteriores. E me corrija, por favor. Essas pessoas contempladas, essas 187 mil famílias que o senhor falou, que tem a tarifa social, também serão beneficiadas com aquele incentivo do governo que baixou o índice percentual de 27% para 17%, ou não, do ICMS? O ICMS, ele atinge, como eu disse, professor, o ICMS, ele atinge uma faixa de pessoas que consomem acima ali de 250 kW e acima de 500 kW. Porque a alíquota em Mato Grosso, eu vou até recorrer aqui à minha colinha, quem consumia de 0 kW até 100 kW não pagava ICMS, não paga, isso manteve. Entendi. Quem consome de 101 a 150 paga 12% de ICMS. Também, então ele está fora do governo, do ICM, a redução do ICM. Da redução, exatamente. Quem consome de 151 a 250 já pagava 17%. Então está fora ainda também. Está fora da nova resolução. Quem consome de 251 a 500 pagava 25% de ICMS. Esse baixou para 17%. Esse baixou para 17%. E quem consumia acima de 500 no residencial pagava 27% e foi para 17%. Isso é a redução do ICMS, é aquilo que é aplicado no Estado, né? A tarifa social de energia elétrica, ela é o custo direto na tarifa de energia. Então a resposta para a pergunta dele é que aqueles que já tinham esse, aspas, benefício, ou seja, que não tinham os efeitos do ICMS, continuam do mesmo jeito, ou seja, eles não terão, essa redução não terá efeito sobre essas pessoas. Basicamente não, né? Mas o consumo médio aqui em Mato Grosso, ele é da ordem ali de 250 a 300 kW, consumo médio familiar de energia elétrica. Entendi. O Opinião está entrevistando aqui o Murilo Marigo, que é o gerente de serviços comerciais da Energisa Mato Grosso. Tem alguma pergunta? Então você pode acionar aqui o 99932-2529, que é o WhatsApp do Opinião, e ele vai responder aqui ao longo do programa. O Opinião, que dá um tempinho só e volta já já.
Nós estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Nessa terça, entrevistando aqui o Murilo Marigo. Não confundir com Marido, porque ele é marido, só que o sobrenome é Marigo. Aliás, a família está assistindo lá. Tem as crianças dele também, que falou que fica conectada na internet, que de vez em quando acaba a bateria do celular, não é? O pessoal está em casa também acompanhando. O Opinião destaca agora as informações contidas no www.gazetadigital.com.br, como, por exemplo, as referentes à pandemia da Covid-19. Olha aí. Jovem de 21 anos de idade, da cidade de Arenápolis, que fica a 258 quilômetros a médio norte de Cuiabá, e outras 13 pessoas morreram vítimas da Covid em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça 18. De acordo com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 582.373 contágios. Deste total, em 550.931 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 14.144 não resistiram às complicações da Covid. Há também 16.513 pessoas em isolamento domiciliar. E, além disso, Mato Grosso registra uma taxa de ocupação das unidades de terapia intensivas, UTIs, de 68,59%, enquanto o mesmo índice relativo aí aos leitos de enfermarias está na casa dos 28%. Deu uma queda aí na ocupação, só que esse número foi expressivo aí de mortes, né? 13 nas últimas 24 horas. Também no Gazeta Digital. O governo do estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, instituiu, a partir desta quarta-feira 19, o regime de teletrabalho, com revezamento a todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. Além disso, o governo determinou a permanência mínima de 50% do efetivo nas repartições públicas. A medida tem o objetivo de garantir a manutenção dos serviços públicos à população e conter o aumento de casos de Covid-19. De acordo com a normativa publicada em edição extra do Diário Oficial desta terça 18, as regras devem ser aplicadas a todos os órgãos e entidades, com exceção das áreas finalísticas, tais como o exercício do poder de polícia, vistorias, fiscalização, medicação e também serviços de saúde, seguindo aí vigente até o dia 31 de janeiro, ou seja, vale até 31 de janeiro. Lá eles vão fazer o monitoramento para saber se haverá ou não a necessidade de renovar essa determinação aí, não é? Atenção quanto a esse negócio da pandemia aí, que infelizmente é ainda uma realidade aqui no estado. Ô Lorenberg, o Gilberto Figueiredo deve sair, deixar a secretaria para disputar as eleições, deve disputar a deputada estadual, segundo ele mesmo já admitiu, né? E tá uma confusão aí, um mimimi nos bastidores, né, de quem poderia ser o substituto. Falaram por último agora no Gonçalo, que é atualmente secretário de Saúde de Várzea Grande, que é um bom secretário, aliás, por sinal, né? Já esteve várias vezes aqui, tem acompanhado o trabalho dele. Mas você acha que o Mauro Mendes é desses, assim, que deixa vazar informação, ou às vezes tem alguma pressão de um lado ou de outro? Enfim, o que você avalia disso aí? Você acha que o nome, o governador já decidiu? Terá que ser alguém da cozinha dele? Enfim. Paulo, eu estava acompanhando alguns sites ainda ontem, logo depois que eu soube da certeza que o Gilberto Figueiredo, secretário atual de Saúde do Estado,
deve deixar no dia 31 de janeiro, mais tardar, dia 31 de janeiro, para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Já se dizia que o governador do estado já tinha um nome já anotado, guardado, só que esse nome ainda não tinha sido divulgado. Eu acho pouco provável que o governador tenha vazado esse nome. Eu acho pouco provável. Ainda que o governo é muito grande, é possível que dentro do governo outras pessoas saibam ou sabem. Nesse sentido, outras pessoas do governo podem sim estar vazando esse nome. Eu tenho cá comigo a impressão, não é uma informação que eu recebi, mas que o Mauro Mendes, ele ao decidir, se não decidiu ainda, ele ouvirá, se é que já não ouviu ainda, o próprio Gilberto, como homem de confiança do Mauro Mendes, já não é de agora, desde quando Eles era são amigos, prefeito, né? são amigos. Eles são amigos. Então eu acho que o Gilberto, passará pelo Gilberto a escolha aí do seu substituto, talvez até alguém que já esteja ali nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde. O programa Opinião está aqui ouvindo e mostrando, né? Estamos entrevistando aqui o Murilo Marigo, que é gerente de serviços comerciais da Energisa. Eu tenho aqui uma dúvida, que não é minha, eu não sei quem estava falando sobre isso esses dias aqui, não sei se foi o Gercinho, alguém estava falando aqui sobre a TIP, que é a taxa de iluminação pública, que não é um imposto, mas que ela está contida ali na fatura. Como é que você explica isso aí para as pessoas que ainda não sabem? Eu sei que é uma coisa mais da alçada da prefeitura, mas como é que se dá essa situação aí da cobrança da taxa de iluminação pública, Maria? Essa também é uma boa pergunta, porque está contido ali na conta, né? E é a CIP, né? Contribuição de Iluminação Pública. Não é taxa, não é CIP. Isso, é uma contribuição, né? Ela é regulamentada pela ANEEL, então a Energisa e todas as outras distribuidoras no país, ela podem e devem, né, colocar essa taxa, desde que haja... Contribuição, fala taxa. Isso, essa contribuição, porque não é uma taxa, é verdade, essa contribuição, desde que haja uma lei municipal aprovada pelos vereadores. E aí cada município define o valor dessa contribuição. Tem alguns municípios que é percentual do consumo de energia, alguns outros municípios determinam como um valor fixo, né? Então varia de acordo com cada município. Para que é destinado essa contribuição? Essa contribuição ela é destinada para que as prefeituras, né? É bom se destacar também, né, que esse dinheiro ele passa pela nossa fatura de energia, pela nossa conta de energia, mas ele é integralmente repassado para as prefeituras. E ele pode ser utilizado para, primeiro, pagar a conta do consumo da energia elétrica da iluminação pública. Pelos órgãos da prefeitura? Não pelos órgãos, a iluminação pública, tudo aquilo que é classificado como iluminação pública. O que é uma iluminação pública? Aquilo que estão nas vias, né? Energia, por exemplo, de praças, né? Iluminação de praças, de quadras, aquelas academias ao ar livre, tudo que for público, de uso comum público, as prefeituras podem então usar essa taxa para custear essa conta. E também utilizar essa contribuição, de novo falei taxa, é comum a gente falar uma mania, né? Essa contribuição para pagar as despesas como manutenção, troca de lâmpadas, investir no parque de iluminação pública, né? Nós estamos vendo muitas cidades recebendo essa contribuição e reinvestindo isso em prol da população, né? Principalmente aplicando aí a nova tecnologia de LED, que economiza o consumo, né? Ela consome menos energia e ilumina mais, né? Além de embelezar a cidade. Então tudo isso, né, as prefeituras hoje elas utilizam essa contribuição para fazer, custear, né, todas essas despesas. Mas se ela é contribuição e não taxa, ela não teria que ser desobrigatória, se é que você me entende? Ou seja, não teria que não ser obrigada? Se é contribuição, eu, consumidor, contribuo. Se eu quiser ou tiver condições de fazê-lo, taxa não, taxa já é um imposto, você tem que
Qual que é o argumento para isso aí? É porque passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovado, virou lei, é isso? Isso, todas essas contribuições, né, chamada de contribuição de iluminação pública, elas são aprovadas, né, são propostas pelos prefeitos, pelo executivo e aprovadas pelo legislativo, né? Então tudo isso, mesmo quando há alguma majoração no valor dessa contribuição, também, né, tem que ser aprovado também pelos vereadores. Então tudo isso segue as normas legislativas. Você entendeu então, né? Ó, não tem nenhuma razão de ser de a sua rua estar às escuras. Porque, como diz o Murilo aqui no comecinho, 100% da população mato-grossense é beneficiada com a energia elétrica. Por consequência, paga de uma forma ou de outra, a não ser aqueles isentos. Mas se está lá, cobrando de você lá a tal da contribuição, você contribuiu, meu cara. Então é direito seu de ter o serviço aí. Se você não tem, boca no trombone. Tem que ir lá exigir e fazer com que a iluminação pública seja presente aí na sua rua, no seu bairro, no trecho onde você mora, porque, além do que, a iluminação pública também é uma grande ferramenta aí no combate à violência, né? É um fator de segurança. Ou não, Lorenberg Alves? Estou certo ou estou com a razão? Você está com razão. Opa. Sempre com razão. Seja à vontade aí, professor. Gerente, tem uma fala, tem um trecho de uma fala do senhor lá no site Leia Agora, do dia 16 de dezembro do ano passado. Eu vou ler esse trecho e vou fazer uma pergunta a respeito. Entre aspas, o prazo no país terminou no dia 30 de novembro. No entanto, a Energisa disponibilizou a estrutura da empresa em Mato Grosso, aumentando o prazo para que exista uma mobilização maior do setor. E uma forma de alertar produtores que podem ser beneficiados, mas não fizeram o recadastramento. Eu estou falando exatamente da população rural, produtor rural. E fecham aspas. E aí eu tenho a pergunta para fazer. Findou-se o prazo, estendeu um pouco mais o prazo, ele acabou, ele terminou no ano passado. Mas cerca de 50 mil famílias produtoras podem ficar sem esses descontos. E aí vem a minha pergunta, gerente. O que podem fazer essas famílias que deixou para passar o seu prazo e não recadastrou, para que elas voltem a ter esse benefício? Que é um benefício que varia, né, de 12% a 67% no valor da conta de energia. Eu vou completar uma outra parte, dar uma outra pergunta nesta daqui. Esse grupo aqui de pessoas, produtores rurais, também entra naquela redução de ICMS feita pelo governo do Estado? Sim. São duas perguntinhas. Sim, são duas perguntas. A primeira pergunta, né, as famílias que deixaram de perceber a tarifa, né, rural, né, porque esse é o preço da tarifa rural, esse desconto, né, podem procurar a Energisa e refazer, né, apresentar os documentos para voltar a ter esse benefício. Então, assim que ela apresentar, nós vamos fazer esse recadastro e no próximo mês, no mês seguinte à apresentação dos documentos, estando tudo certo, ele já volta a receber o benefício da tarifa rural, né? E se ele tiver dentro da faixa de consumo, né, do rural, também ele vai receber, né? Deixa eu só buscar aqui, ó, acima, o rural, professor, o rural ele tinha uma alíquota um pouco diferente também, né? Então, até 50 kW o rural não pagava nada de imposto e continua... É diferente do urbano, né? Diferente do residencial. Aham. De 50 a 1000 kW, 50 kW a 1000, ele continua pagando 12%, e acima de 1000 ele pagava 20% e agora foi para 17%. Então, me perdoe, eu estou insistindo tanto para que o nosso amigo telespectador possa entender. Nem todo mundo vai beneficiar com a redução do ICMS do governador do estado agora, do governo do estado. Então, a zona rural, o produtor rural, que
tem um consumo até 1.000 kW, eles não estão beneficiados com essa redução. É isso mesmo, gerente? É isso mesmo, professor. Na verdade, não é que eles não estão, né? É muito bom, muito pertinente essa pergunta, né? É porque eles já pagavam e continuarão pagando, né, uma alíquota de 12%, né? Então, essa mudança que o governador fez é para aqueles que tinham uma alíquota maior, né? O residencial, principalmente, né? E aquele residencial que consumia, residencial, industrial e comercial, são os maiores beneficiários, né? Como eu disse, obviamente, principalmente o industrial e comercial, né, vai receber direto esse benefício, porque ele já tem por si só, pela natureza do seu trabalho, né, um consumo de energia mais elevado, então ele vai receber esse desconto diretamente. Mas aquelas pessoas que, por sua vez, não recebam esse desconto, é porque já recebiam uma alíquota menor, né? Então, é bom deixar isso bem claro, porque pode ser que alguém pegue a sua fatura lá, a sua conta de energia, e não percebam isso, né? Mas você consegue olhar bem no detalhe, por isso que eu, né, disse, né? Ao invés de olhar lá no final da conta, olhar no detalhe da conta, porque isso tudo está muito bem explicado, inclusive o percentual do ICMS que está sendo aplicado naquela sua fatura, que pode mudar, tá, professor? Então, um exemplo, né? Eu posso ali, tem muitas famílias, aconteceu comigo esse mês, eu sou um exemplo disso, né? Agora em dezembro a minha família viajou e reduzimos o consumo, então eu saí lá da faixa de 600 kW, que eu pagava 27%, e naturalmente, né, mesmo que não houvesse essa lei, eu já iria pagar os 17%, porque eu consumi lá 450 kW. Então isso também pode variar, porque está diretamente ligado ao montante de energia que é consumido ao longo do ano, mês a mês. Ok, vamos para mais um intervalo comercial aqui no programa Opinião. Você falou da sua família aí, quando eu falei que você é casado. Você é casado, né? Eu falei marido? Sou marido também. Ah, bom, porque senão vai ter maior... Pô, cara, o Murilo casou e não sabia, então... Sou casado, bem casado. A gente comete algumas deslizes aqui, né? Mas é assim mesmo, gafe não é novidade para mim não. Ó, o Opinião tá no ar e daqui a pouquinho a gente retoma aqui com o Murilo Marigo da Energisa, um instante só. Bom, a gente retoma aqui a entrevista com o gerente de serviços comerciais da Energisa, o Murilo Marigo. O Murilo, eu até recebi aqui uma sugestão na sua assessoria, né, quanto o alerta que a Energisa tem feito aí junto a quem trabalha na construção civil. Sabe-se que o estado de Mato Grosso tem esse setor da economia sempre aquecido, sempre está aí expandindo, sempre novas construções, novos empreendimentos, logo, por consequência, se não tiver aquela atenção à segurança no trabalho, pode vir a causar grandes problemas, não é? Como aquelas que são feitas próximas à rede de energia elétrica, né? Eu queria justamente que você fizesse uma avaliação, se tiver números também nos passasse. Eu sei que já houve, infelizmente, acidentes fatais por conta disso, construção próxima à rede de alta tensão, enfim. Como é que está sendo tratado esse assunto pela Energisa? Paulo, esse assunto nos chamou a atenção agora em janeiro, né? O ano passado nós tivemos 6 mortes ocasionadas por acidentes, nós tivemos mais de 30 acidentes, mas com 6 fatalidades. E esse ano nós já tivemos, agora em janeiro, recente, 3 fatalidades. Né? Assustou muito, nós estamos aí com um trabalho muito forte com a nossa assessoria de imprensa, nossa área de comunicação, para levar a informação, né? Divulgar essa informação para todo o estado, né? Alertando sobre os riscos da construção civil com a energia elétrica. O que nós estamos percebendo, né? Analisando esses acidentes, analisando a origem desses acidentes, na maioria das vezes, é que, né, primeiro porque com a pandemia aconteceu um boom na construção civil no país como um todo. Aqui em Mato Grosso não foi diferente, né? Nós temos dados aí
da própria, do comércio, de construção civil, que cresceu cerca de 15%, as vendas, aumentou bastante. A própria Energisa aí, registrou um crescimento de 3,5% nas instalações, né, em novas instalações. Então esse número aqui em Mato Grosso ele é bastante expressivo. Mas, né, a característica, a forma como que isso tem sido feito, né, essas construções, muitos loteamentos, muitas pessoas inabilitadas, né, sem conhecimento, realizando essas construções, tem causado os acidentes. E os mais variados acidentes, né? E aí chama a atenção quando a gente tem um acidente diretamente ligado com a rede de alta tensão. Eu me recordo, esses dias nós tivemos uma notificação, fizemos uma notificação no interior, e aí o relato do nosso eletricista, né, na nossa equipe de campo, quando foi conversar com o pedreiro, é que ele disse, poxa, mas eu estava com medo daquele fio grosso ali, né, e eu estava afastado desse. Quando eu subi mais e fiquei mais próximo desse fio fininho, eu não fiquei com medo, né. Só que o fio mais grosso, ele é de baixa tensão, então ele é o 220. Foi enganado pelo né, tamanho. Porque você precisa de uma corrente maior. E o fio mais fino, ele é de alta tensão, porque são longas distâncias e você tem uma tensão maior, né? E aí, para poder não ter perda nisso, você transmite isso em alta tensão. Só que ali na alta tensão, você não precisa nem encostar para sofrer um choque. A própria aproximação desse fio, você está sujeito a sofrer uma descarga elétrica. E nem todos os trabalhadores têm esse conhecimento, o gerente? Na maioria das vezes não tem esse conhecimento, né? Então o trabalho que nós estamos fazendo é vir um poste, principalmente na construção ali próximo da fachada, quando eu vou fazer uma fachada, um sobrado, né? As casas que são feitas em 2 andares, 3 andares, você acaba fazendo ali próximo ao meio-fio e próximo à fachada. Então, a dica é, tem algum fio ali cruzando, tá próximo, chama a Energisa. Há 15 dias atrás, né, você até brincou aqui com a minha família, eu estava retornando do aeroporto com a minha família, vi ali uma igreja evangélica que estava fazendo uma pintura, né, num domingo pela manhã, e eu imediatamente parei o carro e fiz a equipe descer, porque ele estava do lado da rede de energia, né? Esse é um outro problema, né? Fachada, pintura. Geralmente as equipes usam aqueles extensores, né? Para fazer um mais longo e de cima do telhado ele estende lá. Se tiver próximo de uma rede de energia, na hora que ele bascular ali esse extensor, ele pode encostar na rede. Isso também é a segunda causa de acidente que nós temos aqui em Mato Grosso. Então nós estamos fazendo aí um trabalho forte de levar essas dicas, levar esse conhecimento e, na dúvida, liga para a Energisa. A Energisa vai com muito gosto, com muito prazer, vai fazer as orientações. Se tiver que falar assim, olha, não prossiga com essa instalação, se tiver que fazer alguma intervenção na rede, a Energisa vai fazer essa intervenção na rede, fazer a adequação para que a obra continue, né? Mas o que a gente não quer, e principalmente, né, nas casas, nas residências, né, é que ali nós estamos falando muitas vezes de um sonho, né? De uma pessoa que está lutando ali para construir a sua casa, de estar botando ali, fazendo as suas reservas, e que às vezes, né, por um descuido, por uma desatenção, pode botar tudo por água abaixo e aquilo que era um sonho se tornar ali um pesadelo, e a Energisa tem aí como princípio a vida em primeiro lugar, né? A vida dos nossos colaboradores, a vida dos nossos clientes, enfim, a vida é o principal motivo de estarmos todos aqui. Então, a gente tem reforçado muito essa campanha, muito, muito bem colocado, Paulo. Então, olha só, tamanho não é do documento, você sabe, né? Você viu o que ele falou aqui. Quando eu falo que tamanho não é documento, porque você vê lá o fio grande, o fio mais grosso. Ah, esse aqui que é o perigoso, e o fininho você subestima, aí que está o grande erro, e pode ser fatal, não é? Porque é ali no pequeno, no fininho que está a carga maior, né? Que é a alta tensão. E não é para deixar de ter medo do fio grosso, na verdade viu um fio lá, se afasta, se afasta. Chama a energia. Pois é, e aí eu queria só, acerca disso ainda, a gente falou da construção civil, mas tem aquele também, aquele sujeito que comprou, aquela família, comprou um apartamento que o nível está no mesmo da fiação da rua, não é? E aí, a orientação é a mesma? Aquele que tem a minha sacada dá para aquela fiação ali.
né? Se o cara, por exemplo, estender um cabo de vassoura, talvez não um pouco maior, mas uma criança desajuizada, ela pode estar provocando um acidente. Sim, então essa é uma boa observação, né? Nós não temos visto, porque a maioria dos prédios, né, respeitam, né? Quando a gente fala de um edifício, na maioria das vezes esse edifício, né, é difícil alguém construir um edifício sem ter um profissional habilitado, um engenheiro, um arquiteto por trás dessa obra, né? E aí quando nós estamos falando de profissionais habilitados, eles obviamente seguem os padrões e as normativas, padronizado. né? É padronizado. Mas se você tiver numa situação como essa colocada pelo Paulo e tem alguma dúvida, não hesite, pode chamar a Energisa que nós vamos lá e vamos conferir e ver se tem algum risco ou não. Ah, Paulo, como é que eu faço para chamar a Energisa? Eu falei no primeiro bloco e vou, juntamente com o Boca, aí, ó, colocar embaixo o número para você participar, você fazer reclamação, cobrar, perguntar, enfim, chamar o atendimento. Está aí na tela, 9999-7974, 99999-7974. Esse, na verdade, é o WhatsApp, a Giza, que vai atender você, uma atendente virtual, mas com capacidade de encaminhar a sua demanda, não é? E funciona, viu? Então tá aí, 99999-7974. É esse que aparece aí. E também tem o 0800, que é esse aí, 0800 646 4196, 0800 646 4196, lá da Energisa, para você, então, acionar o pessoal em situações como essa. Ou qualquer outro tipo de demanda, reclamações, enfim, sugestões. Lorenberg. Gerente, tem um dado aqui que eu gostaria muito de um comentário do senhor. A mim me parece muito importante. Neste mês, a Empaer orienta aos produtores rurais sobre a atenção que devem ter com o novo calendário rural no controle da conta de luz. Aí vem, entre aspas, que é uma fala do Mariano Batista, que é o gerente de crédito rural da Empaer. Ele diz o seguinte: processo importante, pois permite que o agricultor tenha um dado valioso e respeito da sua geração e consumo de energia, além da possibilidade de redução e consumo. O produtor precisa solicitar, junto à empresa de distribuição de energia, o calendário, de acordo com a sua categoria, sendo que há 9 especificações. O senhor poderia fazer um comentário rapidamente sobre isso aqui? Claro, professor. Esse calendário é um calendário que nós disponibilizamos para todos os nossos clientes que estão na zona rural, né? É sabido por todos, né? Em Mato Grosso e vários outros estados no país, a leitura, né, do consumo de energia no rural, ela é feita a cada 3 meses. Então a Energisa se desloca até a propriedade rural, né, até um sítio, uma fazenda, enfim, a cada 3 meses para coletar a leitura e faculta, né, ao consumidor, né, ao produtor rural, enfim, aquela residência, enviar para a Energisa o valor do consumo, né? Então ele faz a autoleitura, envia para a Energisa através da Giza, né? Como o Paulo citou aqui, a Giza também tem esse serviço de receber essa autoleitura, e aí a Energisa assume então essa leitura informada pelo nosso cliente para processar o faturamento daquele mês, né? E aí, depois de 2 meses, que o cliente pode fazer isso por 2 meses, e no 3º mês a Energisa vai lá e faz a coleta. Se houver qualquer diferença, alguma coisa disso, isso é ajustado. Se o cliente não informar, o que acontece? O faturamento dele é feito pela média dos últimos 12 meses, né? Então, se houve um consumo a menor ou um consumo a maior, no mês que a Energisa for coletar a leitura rural, essas leituras são ajustadas. Então, com isso, professor, a gente possibilita, né, é uma determinação também da ANEEL, para que a gente, quando tem essa leitura plurimensal que nós chamamos, é facultado à distribuidora coletar assumir
leitura informada pelo cliente. E aí eu queria agradecer a Empire por reforçar, né, essa instrução, porque aí o produtor rural ele pode ali também controlar a sua energia. É isso que, né, que a Empire está dizendo. Se você fizer o controle ali, além de você ter a garantia de que a sua fatura vai ser o consumo correto daquele mês, porque você informou a sua leitura, você também, a partir desse acompanhamento, você vai criar um hábito de controlar o seu consumo. Isso é bastante interessante, nós temos vários exemplos lá de produtores rurais, né, que passaram a fazer a leitura e informar a autoleitura, que ele começa a olhar lá e começa a se desafiar. Falou, poxa, nesse mês aqui eu gastei 600, né, ou gastei 1.100. Se eu tivesse gasto 999, eu pagava uma alíquota menor de ICMS. Ele começa a se policiar, né, e acompanhar o seu consumo. Então isso é bastante interessante, né, a gente orienta para aqueles que puderem, né, utilizem esse mecanismo. E com relação ao calendário, nós enviamos e disponibilizamos ele também na internet. Também pode entrar lá e baixar esse calendário. Ele tem 3 dias, né, para fazer, a depender da sua data de faturamento. Por exemplo, uma leitura que é realizada sempre no dia 15 de todo mês. Ele vai poder realizar ali entre o dia 14 ao dia 16. Né? Passado esse período, a Energisa vai fazer a fatura pela média. Ô Murilo, eu falei agora há pouco no boletim aqui do Gazeta Digital sobre os números da pandemia. Infelizmente, eles ainda não são confortáveis, nunca será confortável um dado se ele aponta que tem pessoas sendo internadas em UTI, perdendo a vida e tudo mais. Nesse sentido, como está a preocupação da Energisa para evitar aglomeração? Tem um posto de atendimento aqui no centro, onde de vez em quando eu vou, inclusive, né? Lá tem os terminais e tal. E imagino que o caminho digital seria a melhor escolha nesse momento para evitar aglomeração. Nesse sentido, como é que está aí a preocupação da Energisa para que não tenhamos um agravamento da situação? Paulo, eu citei aqui, né, a preocupação da Energisa e o valor da Energisa, né, que é a vida, né? Então nós temos uma preocupação muito grande com a vida dos nossos colaboradores, com a vida dos nossos clientes, né? E a orientação que nós temos dado é que evitem procurar uma agência de atendimento. Primeiro porque assim, a maioria dos serviços, hoje praticamente 90% dos serviços pode ser feito através dos nossos canais digitais, né? Então a Gisa ela tem um leque muito grande de oferta de serviços. Você consegue, por exemplo, parcelar uma fatura, né, se estiver em atraso. Você pode pegar uma segunda via da sua fatura de energia e agora com uma novidade, né, a segunda via ela sai na íntegra, né, ou seja, idêntico à fatura que é entregue na sua casa. Você não tem mais a necessidade de ir até a agência para pegar uma segunda via, como acontecia num passado recente, né? Então todos esses serviços, né, desde o início da pandemia, lá em 2020, a Energisa acelerou, né, a disponibilidade desses serviços e a gente tem aí uma preocupação. Os números agora em janeiro saltaram mais uma vez, principalmente dos contaminados, e infelizmente, né, nós temos percebido nas nossas lojas de atendimento, nas nossas agências, algumas pessoas que até fazem algum comentário: poxa, eu vim aqui porque a minha avó não pôde vir porque ela está com muita tosse, né? Eu vim até aqui porque o meu irmão ou alguém não pode vir porque ele testou positivo. Então, assim, é um pedido que a gente faz, né, para as pessoas, né, para os nossos clientes, que assim, evitem de ir. Se precisar ir por algum motivo, tiver alguma dúvida, podem ir. Nós temos lá e seguimos todos os protocolos, então nós medimos a temperatura, controlamos a quantidade de pessoas que estão adentrando a loja, a nossa agência de atendimento, controlamos aí também, né, o volume disso, tudo para oferecer o melhor para o nosso cliente. Mas evite, né? Nós temos também o www.energisa.com.br, que foi reestilizado também agora no final do ano, que também está com um leque muito grande de serviço. Então,
vamos mais uma vez, né, passar esse momento juntos. Beleza, ó, anota aí de novo aí, ó, o WhatsApp, esse resolve muita coisa, você não precisa sair de casa. 999997974 é o WhatsApp da Energisa aí. Salva aí, que muita coisa, você, inclusive renegociação aí, você pode tratar por esse WhatsApp aí. Se for bem breve, bem curtinho, Lorenberg, dá para fazer aí uma... Enquanto isso, o Boca me fala aqui quanto tempo que temos de programa. Mais uma perguntinha bem rapidinha. Muito rápido mesmo, gerente. Vou aproveitar a fala do senhor agora nessa última resposta. Quantos, mais ou menos, colaboradores foram infectados por coronavírus ou vieram a falecer? 30 segundos para a resposta. Eu não tenho esse dado atualizado, mas nós tivemos também algumas perdas lá, professor, né? Muito sentida por toda a nossa equipe. É um sentimento muito ruim, né? Então a gente tem evitado bastante. E também agora com a retomada nós também tivemos alguns colaboradores que foram infectados. Já tomamos todas as iniciativas, né, e ações para poder disponibilizar os colaboradores, apenas aqueles que são de serviços essenciais, os demais estão já trabalhando em home office. Então, como eu disse, né, a vida sempre em primeiro lugar. Um abraço então a você, Murilo Marigo, gerente de serviços comerciais da Energisa, obrigado por ter vindo aqui. Quero mandar um abraço aí, rapidão aqui, senão eu vou ao Ettore, com 2 T's, Mateu, com 2 T's, e a Lisiane. A Lisiane é a esposa, e o Ettore e o Mateu são filhos aqui do caríssimo Murilo. Muito obrigado por ter vindo. Um abraço. Obrigado, professor. É uma alegria muito grande estar aqui e espero poder voltar mais vezes em breve. Jorge Sírio, assessor de comunicação também, muito obrigado por ter dado essa força para a gente aqui. O Opinião se despede aqui. Amanhã a gente entrevista o deputado estadual Allan Kardec do PDT às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.